Evaldo Lamáquia, Vasco vai montando uma seleção. Melhorias no CT pós o anúncio oficial do novo patrocinador master. Vou falar também sobre proposta da MLS pelo Brenner. A assessoria trouxe a informação, o jogador vai permanecer no Cruz Maltino. Deixa eu trazer a novidade do dia. Melhor notícia, Vasco anunciando patrocinador master. A Sportingbet passa a estampar a parte mais nobre da camisa Cruz Maltino. Inclusive, tenho novidades para trazer nos próximos boletins sobre como vai ficar toda a questão da camisa, enxoval, tudo envolvendo essa novidade. Mas um assunto contando muito com o engajamento da torcida Cruz Maltina. A Sportingbet, claro, fez o melhor negócio, porque sabe a força que tem o torcedor Cruz Maltino em relação ao nome da marca. A questão de marketing, o lado institucional, qualquer marca que fecha hoje com o Vasco sabe a proporção da grandeza, a magnitude que tem a força do torcedor Cruz Maltino. E aí, a parceria pode gerar melhorias no CT Moacir Barbosa. Um dos principais diferenciais do acordo é o lançamento do programa inédito de engajamento da torcida. Ao longo do ano, os vascaínos serão convidados a cumprir uma série de missões dentro da jornada dentro da plataforma. À medida dos objetivos, porém, alcançados coletivamente. Novos benefícios, investimentos serão desbloqueados para o clube. Na primeira missão, já disponível no site, os torcedores devem escolher o Vasco como clube do coração na plataforma. Não é necessário apostar. Isso que é um ponto importante, né? E eu acho que é sempre bom detalhar isso em qualquer anúncio, em qualquer parceria. Né? Não é necessário, até porque existe toda precaução e cuidado em relação a esse tipo de situação. Com a meta atingida, o centro de treinamento ganhará melhorias. Então são pontos, e claro, dentro da didática, o grupo é sempre importante, o time, enfim, no marketing geral, exemplificar isso, que não é necessário a questão da aposta. Né? Acho que o objetivo maior do Sportingbet também é a questão do nome, né? Da marca, do lado institucional. E aí, claro, o maior patrocinador da história do Vasco, rendendo aí 100 milhões, tanto 40 milhões para esse ano, com as metas alcançadas, classificação sul-americana, Copa do Brasil, Libertadores, pode desbloquear aí 100 milhões em premiação para o Vasco. De fato, um negócio muito interessante. Bom, passando aqui, muita gente perguntando sobre a notícia da questão do Brenner, camisa 20 do Vasco, receber uma proposta de clube da MLS. A assessoria do Brenner manifestou-se e trouxe uma informação importante, dizendo o seguinte: neste momento, ele está concentrado em fazer o seu trabalho e ajudar o Vasco e conseguir resultados, né, em relação à cobrança, né, que o tem sobre o Brenner, sobre ter ritmo de jogo, ter uma sequência, ter uma regularidade, ou seja, ter bons números com a camisa do Vasco. Então agora a saída do Brenner é uma proposta que chegou para o jogador, mas foi recusada tanto pelo jogador e também seria, obviamente, recusada pelo Vasco, porque o Vasco não tem a intenção de trazer moldes de emprestar jogador. Ou vende, ou recupera um valor investido, ou não vai emprestar com opção de compra. O Vasco não vai ter esses moldes agora com algum tipo de jogador. A não ser que a gente traga aqui o anúncio, por exemplo, o interesse que outro clube tem é pelo Cauã Barros, mas eu acho que não tem ali o objetivo de emprestar. É vender o jogador para, obviamente, gerar lucros para o clube. Essa é a finalidade no momento. Então, descartado qualquer situação, né, de saída do Brenner do Vasco até o momento. Vamos agora falar sobre o planejamento, porque com o aval do Lamáquia, o departamento de futebol do Vasco, a diretoria do Vasco, trabalha para montar uma seleção. E obviamente, cara, toda negociação de um bom jogador não é fácil. Ainda mais tratando para o Vasco, é difícil. Né? Tudo que para a gente é difícil, mas eu acho que vale a perseverança, vale a paciência, porque são bons jogadores. São jogadores que vai mudar o nível do Vasco e vai dar ao técnico Pedro Emanuel condições para poder, taticamente, tecnicamente, melhorar o time, evoluir o time. E por isso que até o meu amigo Pedrosa trouxe a informação hoje
sobre a questão Nelson de Ossa. Só falta o aval do técnico. O técnico, nesse momento, que é o Pellegrini, que trava a questão. Mas, entre Vasco e Betis, está tudo acertado. A questão segue esbarrada em Pellegrini, técnico do Betis, que tem utilizado o meia na pré-temporada. Inclusive, o jogador foi relacionado hoje para o jogo. Mas, praticamente ali, em momento de despedida do Betis. A diretoria do clube espanhol aceitou os termos da proposta do Vasco e o Vasco aguarda a liberação por justamente acreditar que o De Ossa é um jogador diferente no mercado. Então, a ideia do Vasco é que a novela não passa dessa semana. O entendimento do Vasco que vale o investimento e com o aval do Lamaque, que é um investimento de empréstimo 1 ano e meio com obrigação de compra de 12 milhões, um jogador que vai melhorar o nível do meio campo e acho que realmente vale a paciência. E o outro que já começa a negociação em estágio final é o Santiago Sosa. A negociação entre Vasco e Racing está nos estágios finais. Após a rodada de conversas, os argentinos sinalizaram que aceitaram negociar pelo valor acima de 7 milhões de dólares, desde que o Vasco aumente o valor da entrada na operação. Ou seja, o Racing exige ali um valor maior de entrada na operação. Inicialmente havia recusado, os 7 milhões e pedido 10 milhões de dólares. Então é uma negociação, obviamente, que desgasta pela questão do Racing querer ter o lucro e o Vasco também querer fazer um bom negócio. Então o nome já fala, né? Business, é negócio, é dinheiro. O futebol está inflacionado. E aí, o Vasco conseguiu o valor de 7 milhões de dólares, mas vai precisar, tá aqui, uma taxa, um valor, uma sinalização na entrada mais do que esperado, né? Que o Racing quer dinheiro, quer grana. E, obviamente, também a diretoria do Racing não é fácil de negociar. O Vasco trabalha para acelerar a contratação também nesta semana. Então essa é a atualização, essa informação, meu amigo. O Vasco está montando a seleção. Essa é a realidade. E aí tem outros nomes. Diego Carlos. Esses nomes são nomes que o Vasco interessa, mas não é uma negociação ainda fechada. Certo? Diego Carlos, Danilo Barbosa, o Ieboá, que é um atacante equatoriano, o Diego Carlos, que é um zagueiro que passou pelo futebol, pela seleção brasileira. Então, realmente, o nível está indo muito bem. Agora é fechar, acreditar que o Vasco, essa semana já teremos boas notícias, mas esses jogadores, com certeza, faz o Vasco se tornar uma seleção para disputar tanto as Copas e também ser competitivo no Campeonato Brasileiro, que é o que a gente espera. Amigo torcedor vascaíno, agora é oficial, tá? A Sportingbet é a nova patrocinadora master do Vasco e já, dentro de campo, a Sportingbet vai estar representada na camisa do Vascão contra o Mirassol. Eu vou trazer informações relacionadas a isso para você, é claro, nesse vídeo. Falar também sobre essa partida importantíssima do Vasco da Gama contra o Mirassol na noite deste seu sábado, e tem também novidades importantíssimas relacionadas ao mercado da bola. Novidades envolvendo Nelson de Ossa e Santiago Sosa, os dois nomes mais avançados nesse momento. Eu quero começar, primeiramente, com o grande anúncio desse sábado. Para quem acompanha o canal do Gigante sabe muito bem que isso estava para acontecer. Ontem o Vasco da Gama já havia, de certa forma, anunciado isso, mas hoje oficializou. O Vasco da Gama hoje, de forma oficial, anunciou a Sportingbet como a nova patrocinadora master do Vasco até o final de 2027. Inclusive, a partida deste sábado contra o Mirassol dentro de São Januário, pela primeira vez terá a Sportingbet estampada na camisa Cruz Maltino. Uma estreia que será marcada por uma celebração, inclusive, nas arquibancadas, para dar início a esse novo ciclo, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Essa festa, nas arquibancadas será uma série de iniciativas que pretendem aproximar ainda mais os vascaínos do dia a dia da instituição, tá? A Sportingbet, como disse o próprio Vasco da Gama, no momento do anúncio oficial, chega ao Vasco com a proposta de construir uma relação de longo prazo, baseada em ativações, experiências e projetos capazes de gerar impacto para o clube e seus torcedores, tá? Inclusive, amigo torcedor Cruz Maltino,
é a chegada da Sportingbet. Ela fará com que o Vasco da Gama possa ter grandes investimentos relacionados até o CT Moacir Barbosa. Caso, né, o Vasco consiga bater metas que estão no contrato de contas criadas, a Sportingbet fará um investimento no CT Moacir Barbosa. Um investimento que o Vasco receberá anualmente 40 milhões de reais, com metas esportivas e metas também, né, através desse desempenho de contas criadas na plataforma, que farão com que o valor final possa chegar a quase 100 milhões de reais, amigo. É muita grana aí que está na mesa. E nessa manhã de sábado, né, a Vasco TV anunciou essa parceria, tendo a presença do presidente Pedrinho e de dois profissionais que estão presentes aí no dia a dia da Sportingbet. E eu trago aqui as palavras do próprio presidente Pedrinho aqui para vocês, além também do Antônio Forjaz, que é o head da Sportingbet na América Latina, sobre essa grande novidade para o torcedor. Se liga só. Fala, torcedor vascaíno, tudo bem? Passando aqui para fazer um anúncio muito importante para a instituição. Eu estou aqui para comunicar um novo patrocinador master do Clube de Regatas Vasco da Gama, Sportingbet. É um prazer muito grande a gente estar recebendo aqui a Sportingbet e a gente está bastante animado com tudo que a gente vai construir aí. É uma honra poder estar numa camisa com o peso e com o tamanho da do Vasco. Eu acho que a gente falava agora que a história do Vasco é talvez uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, Sportingbet é a nova patrocinadora master do nosso Vascão. Volta a repetir, contrato até o final do ano que vem, recebendo um valor anual fixo de 40 milhões de reais, mas esse valor podendo subir com metas esportivas, ou seja, conquista de títulos, vaga para Libertadores, posições no Campeonato Brasileiro e também a abertura de contas na plataforma da Sportingbet. A Sportingbet está dando muita moral, inclusive, para o Vasco, tá? Se liga aí no que aconteceu nas redes sociais da Sportingbet nesse sábado. A Sportingbet, ela trocou o padrão, perfil das redes sociais, né? No caso, personalizou em homenagem ao Vascão. A marca não escondeu, né, a alegria em ter fechado essa parceria com o Cruz Maltino. A rede social toda da Sportingbet está personalizada com as cores do Gigante da Colina e até mesmo a faixa, né, está presente aí na foto de perfil. E colocou o nome do Vasco em primeiro na lista. Ó, temos Vasco da Gama ali, ao lado do troféu na bio. Vasco da Gama, Palmeiras, NBA, Libertadores e Sul-Americano. Ou seja, o Vasco vem antes de todos. É uma alegria muito grande da Sportingbet, então, estar patrocinando o nosso Vasco. Notícia boa, muito legal, o Vasco sendo valorizado como marca. Vamos atualizar vocês algumas situações referentes a dois nomes. Eu vou colocar os dois lado a lado aí na imagem, alô editor, coloca os dois aí, que é o Nelson de Ossa e o Santiago Sousa. Esses dois nomes, definitivamente, nesse momento, são os mais perto de fechar com o Vasco da Gama. Eu venho trazendo muitos nomes para vocês nos últimos dias. Eu sei que pode embolar um pouco a sua cabeça, torcedor vascaíno, mas o meu trabalho aqui é sempre informar a você. E o Vasco da Gama, nesse momento, está no mercado à procura de vários jogadores de várias posições diferentes. Eu acho que você já entendeu que o momento do Vasco é preocupante, que o Vasco precisa reforçar. A janela fecha dia 10 de setembro. O Vasco está tendo a ajuda do Marcos Lamáquia e precisa atacar o mercado da forma com que pode e que conseguir para reforçar esse elenco. É Diego Carlos, o zagueiro, é também o atacante John Yeboah, é o volante Danilo Barbosa. Essa é a realidade do Vasco. Vários jogadores. Mas hoje, neste momento, definitivamente, apenas dois são atletas que estão num estágio de negociação mais avançado com o Cruz Maltino, que é o Nelson de Ossa e é também o Santiago Sousa. Os dois nomes foi um modelo de negociação muito parecido, e uma postura, principalmente, também do atleta muito semelhante. Os dois, quando sentaram à mesa para ouvir o projeto Vasco, ambos gostaram, ambos entenderam que o melhor momento para a carreira deles seria se transferir ao Rio de Janeiro para vestir a camisa Cruz Maltino no projeto Marcos Lamáquia, tá? O Vasco conseguiu convencer os atletas e, a partir do convencimento desses jogadores, foi até o clube para tentar também realizar a contratação. Foi uma postura muito semelhante. O Nelson de Ossa ouviu a proposta do Vasco, na hora ficou convencido que tinha que vir para cá. Até pela influência do que o Vasco da Gama tem com a Colômbia. Andrés Gomes, Carlos Cuesta, Rojas e com o Santiago Sousa a mesma coisa. O Vasco mostrou o projeto, o Vasco apresentou os valores
para a contratação do atleta, o tempo de contrato, base salarial, ele se encantou e entendeu que o melhor é vir para o Vasco da Gama. Então o Vasco convenceu, Nelson de Ossa e Santiago Sousa, sinal verde positivo, quero jogar no Vasco. A grande questão está envolvendo os clubes que detêm os direitos econômicos do jogador e é uma negociação, amigo, isso vai acontecer. Nelson de Ossa é uma negociação que já está chata, e eu entendo você, torcedor. O Vasco já tinha fechado com o Real Betis, veio a intervenção judicial, o Vasco retomou as tratativas, entregou as garantias bancárias que o Real Betis vinha pedindo, mas o negócio agora não está sendo fechado, não é nem pelo Real Betis, é porque o técnico do Real Betis está chato, essa é a grande realidade, tá, amigo torcedor Cruz Maltino? Hoje o técnico Pellegrini vem insistindo junto ao clube espanhol pela permanência do jogador. O Real Betis vai ter um amistoso nesse final de semana e o Nelson de Ossa está relacionado para a partida, viajou com o elenco do Real Betis, porque o Pellegrini quer que ele fique. O Real Betis está tentando da forma com que pode, né? Tentar convencer o Pellegrini a liberar o Nelson de Ossa, porque o Real Betis precisa de dinheiro. O Nelson de Ossa não fez uma boa temporada no ano passado. Então, o Real Betis está com medo de manter o jogador, perder uma venda boa para o Vasco da Gama, que pode chegar a 12 milhões de euros, ou seja, pode ultrapassar a casa de 70 milhões de reais. E o Betis está com isso. Poxa, eu quero vender, mas o meu técnico quer que ele fique. O que eu vou fazer? Então, essa novela, essa situação está emperrando. O Vasco está pressionando, o Vasco está colocando data limite, mas o Vasco também quer muito Nelson de Ossa. Então hoje, o que está atrapalhando a situação Nelson de Ossa é o técnico, mas eu te garanto aqui, não vai passar dessa semana a novela. O Vasco vai definir essa situação até no mais tardar quarta, quinta-feira. Se o Real Betis não liberar, o Vasco vai fechar a negociação e vai à procura de outro nome. Mas o Nelson de Ossa quer jogar no Vasco, tá? Informação importante. Assim como também com o Santiago Sousa. O jogador deu sinal positivo, quer se transferir para o Vasco, mas é mais tranquila a situação do Sousa do que com o de Ossa, porque o Racing está disposto a liberar o atleta. É só questão de valores, é só questão de chegar a um denominador comum. A pedida inicial do Racing era de 10 milhões de dólares, o Vasco ofereceu 1 milhão de dólares por um empréstimo até o meio do ano que vem, mais 6 milhões de dólares pagando a partir do meio de 2027, ou seja, uma negociação que totalizaria 7 milhões de dólares feita de forma parcelada. O Racing não aceitou e o Racing falou o seguinte, ó, podemos vender por um valor de 7, 8 milhões de dólares, mas eu quero receber o dinheiro à vista, agora. Aí o Vasco virou e falou, não tenho condições de pagar 8 milhões de dólares à vista para você, Racing. Então vamos fazer o seguinte, eu não consigo dar 8 milhões de dólares à vista. Já que você quer 10 milhões de dólares, talvez eu consiga fazer esse valor parcelado. Então vamos fechar assim? Eu dou um valor pequeno agora e a partir do meio do ano que vem a gente começa a acertar o restante para bater os 10 milhões de dólares que você deseja. Essa situação, ela fez com que o Racing fosse convencido a fechar o negócio com o Vasco da Gama e a situação deve andar nessas próximas horas. Hoje, o que eu trago para vocês é Racing e Vasco não devem ter problema para fechar o negócio. Por incrível que pareça, o problema não é dinheiro para o Vasco da Gama, pois o Vasco tem por trás a figura do Marcos Lamarca, que é quem está avalizando todo o negócio, colocando as suas garantias bancárias, botando dinheiro na mesa para que as negociações venham a ser fechadas. O Vasco negocia, então, nova proposta para na próxima semana viabilizar a chegada do jogador. Essa é a situação. O Vasco negocia com vários outros nomes, mas hoje os dois mais perto são, sim, Nelson de Ossa e também Santiago Sousa. Show? Deixa aí a sua opinião nos comentários se você também está empolgado com isso. E para fechar, já a bola rola, hein? Eu sei que é o hoje, talvez chegando de tantas informações relacionadas ao mercado da bola, o Vasco ainda nem está atento a isso, mas hoje tem Vasco, tá? Às 7h30 da noite a bola rola, às 8h30, melhor dizendo, a bola rola para Vasco da Gama e Mirassol em São Januário, jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama, como está aparecendo aí na imagem a vocês, vive um momento difícil na tabela de classificação do Brasileirão. O Vasco hoje é o 17º colocado e vê o Mirassol na 18ª colocação, ou seja, hoje é confronto direto. O Mirassol vencendo, empurra o Vasco ainda mais para baixo. Tem o Remo que também entra em campo nessa rodada contra o Vitória em casa, no Mangueirão. Então o Vasco, perdendo o jogo de hoje, pode cair para a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, mas vencendo o Vasco vai a 23, pode terminar a rodada ali na 14ª colocação. Não vai ficar aliviado. A zona está ali no cangote. Entretanto, vai pelo menos respirar.
Foi uma semana de treinos não tão intensa, porque o Vasco entrou em campo no meio da semana na Colômbia contra o Independiente Medellín na última quarta-feira, então teve pouco tempo de treino. E o Pedro Emanuel, diante disso, deve manter a estrutura tática da equipe que iniciou o confronto pela Sul-Americana no meio da semana. Tá aparecendo aí para vocês, foi testada apenas uma mudança nos treinos que aconteceram nesses últimos dias, que foi a entrada do Paulo Henrique na vaga do Puma Rodrigues na lateral direito. O intuito do Pedro Emanuel é reforçar o sistema defensivo. O resto da linha defensiva deve ser mantida. Saldívia ainda se recupera de uma contusão na panturrilha esquerda, passa por um processo de transição com a preparação física e ainda não está disponível para o técnico Pedro Emanuel. Então, Carlos Cuesta, mesmo jogando mal, fazendo gol contra no último jogo, permanece na equipe titular. Então é Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Roberto Renan e Cuiabana, é claro, não esquecendo do Léo Jardim no gol, Thiago Mendes, Barros, novo na dupla de volante, Gomes aberto pelo lado esquerdo, Adson aberto pelo lado direito, Nuno Moreira e Brenner. Este deve ser o Vasco da Gama escalado para este jogo de hoje. Show? Deixa aí então a sua opinião nos comentários sobre a sua expectativa para essa partida. Vai dar Vasco? Tem que dar Vasco, né? Melhor dizendo, 8h30 então a bola rola para Vasco e Mirassol dentro do Caldeirão de São Januário. Mirassol é um time bom, mas não é esse bicho 7 cabeças também não. Pô, com todo respeito, a gente sendo vascaíno ter medo do Mirassol, amigo, pô, tá louco, né? Deixa aí então quanto vai ser esse placar. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.